doutora Márcia. A Roberta vai ler a biografia, mas pode vir. Agradeço imensamente, Márcia, pela presença. Dr. Denilson, que frequenta todos os nossos eventos, né, sempre como ouvinte. Fizemos questão de tê-la aqui conosco nesse último painel do ano. Fica à vontade para apresentá-los. Muito obrigada. Bom, vou passar brevemente aqui os currículos. Doutora Márcia Helena Bosch, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, professora da Escola Paulista da Magistratura, doutora em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC e pós-doutora pela Universidade de Coimbra. Também vou apresentar muito brevemente Dr. Denilson de Souza Freitas, tem formação, mestre em Direito pela PUC São Paulo, atualmente é promotor de Justiça da Promotoria de Justiça do Consumidor e atua como promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer ao IBRAC para compor hoje esse nosso bate-papo, na pessoa aqui das meninas, da Fabíola, da Roberta, em nome de quem eu agradeço e cumprimento o diretor-presidente, o Renê, Denilson, promotor do consumidor, e eu fiquei bastante feliz, a Fabíola a gente se conhece desde a PUC, a gente estudava no mestrado, acho, isso. E fiquei muito feliz com o convite, principalmente interdisciplinar mesmo, para a gente ouvir o executivo, ouvir o judiciário. E aí, 35 anos do código, como é que o judiciário, a jurisprudência propriamente dita, como é que se comporta, como que contribuiu para o Código de Defesa do Consumidor, depois de 35 anos, e várias questões que estão em torno da jurisprudência, que a gente sabe que são questões importantíssimas e acabam influenciando a vida de todos nós. Bom, como a Fabíola está na menopausa, eu também estou, me junto a ela, eu preciso de um roteiro. Achei muito bonito os homens aqui falando assim, sem roteiro. Nós, na menopausa, a gente precisa de roteiro, Então, eu trouxe meu roteirinho. Em primeiro lugar, o Código de Defesa do Consumidor, um dia, conversando com o professor Nelson Nelly, que é um dos redatores do anteprojeto, nosso orientador, também? Suzana, que é, discípula dele. Um dia, conversando com o professor Nelson Nelly, que ele vai bastante lá na Escola Paulista da Magistratura, abrir, nosso curso de pós, a Fabíola também vai lá palestrar. E aí eu perguntei, professor, isso faz uns 5 anos, 30, acho que foi isso mesmo, quando eu estava fazendo 30 anos do CBC, eu falei, e aí, professor, se o senhor, junto com os demais, professor Cazu, professora Ada, Daniel Fink, enfim, os 7 redatores do anteprojeto, se sentassem agora, o que todos os 7 diriam do CBC, 30 anos depois? Ficariam tristes, chorariam, felizes? O que a comissão esperava? E aí o professor me deu uma resposta surpreendente, Ele falou, eu posso falar pela comissão, nós nunca imaginávamos chegar tão longe, Nunca. E isso, assim, fez um contraponto com um pouco, não digo pessimismo, mas como consumidora, e com um código tão brilhante, eu sou absolutamente apaixonada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque eu fico impressionada como lá, há 35 anos, conseguiram elaborar, redigir uma lei tão aberta, tão principiológica, tão atual. Ele tem 119 artigos, ele passou por pouquíssimas alterações. E por quê? No Brasil isso é muito sintomático. Claro que teve uma grande alteração aí em 2021 com a lei de superendividamento, que é fruto da jurisprudência, nós sabemos disso, Aqui o PROCON vinha discutindo desde 2016, jurisprudência também, até que em 2021 foi incorporada a CDC. Mas é uma lei, como poucas no Brasil, de pouquíssima alteração, CDC. E por quê? Porque ela é uma lei para a vida, para a realidade, ela é social, ela é principiológica, então ela não tem aquela necessidade de ter
aparentemente ser atualizada, trazer agora essa questão, né? Nós passamos por pandemia, eu ouso até, né, falar o seguinte, nós temos lá no forno parado o projeto de alteração que é do comércio eletrônico, para regular o comércio eletrônico, né? Eram 3, superendividamento já saiu, agora o comércio eletrônico que ainda não saiu, e o de processo coletivo, que acho que muito menos, né? Mas, enfim, eu até costumo dizer que o CDC, ele não precisa de mais nada, né? Eu acredito, quando a gente vê, quando eu olho, eu acho que tudo está regulamentado, inclusive o comércio eletrônico. Eu estou falando em termos de legislação, não estou falando de controle, não estou falando de demanda, né? Então, por quê? Porque o CDC é isso, ele veio numa época, numa Constituição Cidadã, ele decorreu da Constituição de 88, chegou um pouco atrás, ele vem com esse viés principiológico, ele vem com esse viés moderno. Às vezes eu leio alguma coisa e falo, meu Deus do céu, como eles lá, naquele tempo, enxergaram isso, né? Tinham essa, e conseguiram fazer algo que está sempre atualizado, sempre. Bom, aí a gente fala da jurisprudência, né? A gente fala da jurisprudência e não tem como não falar de coisas boas e também de influências não tão boas. Não posso ficar falando mal da jurisprudência, né, gente? Embora eu não faça propriamente dita, acho que tem mais a ver com os tribunais superiores. Me ressinto um pouco de São Paulo não ter vara especializada em consumidor, né? Ainda não temos. E São Paulo é, né, o maior estado em número de demanda, nosso tribunal é o maior do mundo, né? E não temos ainda varas de consumidor, o que não quer dizer que nós não temos, nós temos SEJUS, que nós temos conciliação, né, a resolução 25 aí do CNJ, nós temos os juizados, né, juizados especiais, que são voltados basicamente para as demandas de consumo. Bom, então a gente tem algumas questões que são muito importantes, eu acho que nós temos que pontuar, né, no termos de construção, porque a defesa do consumidor é uma construção. Na minha humilde opinião, está longe de chegar, acho que o professor Nelson Nelly foi tão otimista, né, então eu andava mais desanimada até ouvir. Eu, como consumidora e também como juiz em primeiro grau, e julgo bastante líderes de consumo, e aí acompanho, né, até por uma questão de estudar mesmo direito do consumidor, às vezes, por vezes, me desanimo, né? Recentemente, aí a gente tem uma paralisação de todas as ações que tratam de atraso de voo, né? E um tema, né, que um recurso extraordinário que foi sobre o rito dos repetitivos, de repercussão, na verdade, e aí está parado para saber a ANAC, né, o que a gente vai aplicar no caso de voo, e nós sabemos, a gente tem ainda bem, não ficando feliz com os infortúnios do Dr. Orsatti, mas a gente vê que as questões da aviação são muito difíceis. E eu sempre digo, se nós não, por meio da jurisprudência, se nós não enxergarmos, se a gente não desfizer alguns mitos, como, por exemplo, dano moral, que acham que dano moral é enriquecimento ilícito, se colocou, o que, na minha opinião, é absolutamente educativo e preventivo. Então, se nós enfrentarmos as demandas do consumidor com rigor em relação ao fornecedor, e não é punir fornecedor, em hipótese alguma, é equilibrar, é só uma questão de equilíbrio, eu acho que essa é a nossa contribuição. A jurisprudência precisa, né, os tribunais precisam se conscientizar. O que falta mesmo é a jurisprudência pegar firme em questões e que encerra a discussão, até por uma questão de segurança jurídica. Então, nós temos decisões históricas, jurisprudenciais, históricas mesmo, no STF, no STJ principalmente, que a gente tem que falar. Lá atrás, quando surge o Código de Defesa do Consumidor, e se começou, quem é consumidor? O consumidor é o destinatário final, então eu compro uma caneta, mas se eu sou advogado, eu compro uma caneta e vou colocar a caneta lá, naquela época, né?
se eu vou usar essa caneta, ou minha impressora, se eu vou usar minha impressora no meu trabalho, não sou destinatário final, então não sou consumidor. E isso trouxe muito problema. Naquela época nós tínhamos, de um lado, né, nos dois polos, nós tínhamos o consumidor destinatário final, ou seja, é só ele, é só a teoria finalista mesmo, é só aquele como destinatário final, se inserir em qualquer cadeia de produção não é consumidor. Então, as empresas, as pessoas jurídicas estavam totalmente excluídas. E tínhamos o pessoal que falava, os maximalistas, que falava que basta retirar o bem do mercado, né, o bem de consumo do mercado, que era consumidor. E a jurisprudência foi fundamental. Né? E o STJ veio e emplacou a teoria finalista mitigada ou finalista aprofundada e falou, calma, né? Esse é o papel, essa é a beleza da jurisprudência como uma das fontes do direito, e trouxe, na minha opinião, uma interpretação absolutamente justa para a questão do conceito do consumidor. E disse o seguinte, vamos parar de olhar destinatário final. O código é muito mais do que isso, a defesa do consumidor. Vamos olhar um pouquinho para a vulnerabilidade. E pessoa jurídica pode estar vulnerável. Né? Eu gosto muito de falar para os meus alunos da graduação, pensa um médico milionário, com uma clínica fantástica, que compra um aparelho de ressonância magnética. Qual é a condição técnica dele discutir com o fabricante? Nenhuma. Óbvio que ele tem uma vulnerabilidade técnica. E isso a jurisprudência do STJ veio e é maravilhoso, resolveu a questão. Paramos de falar de destinatário final, vamos falar de vulnerabilidade, que faz muito sentido, né, em matéria do consumidor, e a partir daí a questão do conceito de consumidor foi muito bem resolvida pela jurisprudência. A gente segue um pouco também falando do bystander, né, a vítima do evento. E aí o STJ veio em várias decisões falando vítima do evento. É tão amplo esse conceito. Né? Então, outro dia, pescadores artesanais, por um dano ambiental, derramamento de óleo, são consideradas vítimas do evento. Né? Questões mais sutis, quer dizer, uma norma de extensão que faz muita justiça. E a jurisprudência também, que vai dando esse contorno, vai estendendo, né, o conceito de bystander, de vítima do evento, do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, e que, na minha opinião, também presta um grande serviço e faz muita justiça. Uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é o Instituto Alana, não sei se aqui do Instituto Alana, mas que está sempre lá na publicidade infantil, regulando, tomando cuidado com a publicidade infantil. E nós temos também um julgamento histórico de publicidade de alimentos para as crianças. Né? O ministro Herman Benjamin, um dos redatores do anteprojeto também, ele disse, não, pera um pouco, a família que tem que decidir o que os filhos vão comer. Nós temos um problema seríssimo de obesidade e temos hoje quase todas as crianças e adolescentes com o celular na mão. Aliás, a gente tem mais celulares no mundo do que seres humanos. Né? E, estatisticamente, no mundo, quem mais consome é o adolescente. É também estatístico. O adolescente é o maior consumidor. Então, a gente tem julgamentos históricos do STJ em matéria de publicidade infantil alimentos. Né? Não, você não vai fazer essa publicidade para a criança. Venda casada. Né? Venda casada é um problema muito sério, porque eu acho que o Brasil está à frente, principalmente quando a gente viaja, o Brasil está 1000 anos-luz à frente de muitas sociedades em termos de defesa do consumidor. Até um dia eu estive em Buenos Aires, e aí já faz alguns anos, e aí eu cheguei em frente ao Palácio, o Tribunal de Justiça dele, Palácio dos Tribunais, lá em Buenos Aires, e falei que queria comprar o código físico. Físico. Eu gosto da lei física. E eu falei, eu queria comprar um Código de Defesa do Consumidor, que lá é a lei, né, a Lei de Defesa do Consumo. E, olha, foi muito difícil para eles me entenderem. Né? E eu falei, meu Deus, nós temos um CDC aqui obrigatoriamente em todo o comércio, ali. Não estou dizendo que as pessoas lançam mão, mas e lá todo mundo ficou, eu falei, todo mundo ficou assim, aquelas ventarias ali no entorno. O pessoal ficou na dúvida. Eu falei, meu Deus do céu, que diferença de sociedade, que diferença do direito do consumidor no Brasil e em outros lugares. E isso também é por força da jurisprudência que, no Brasil, aquela coisa, tem lei que pega, tem lei que não pega, não é? E a gente, o Código de Defesa do Consumidor,
não tem nem o que discutir, né? Ele mudou os rumos da nossa história, da história social do nosso país. A proteção ao crédito também é um assunto que a jurisprudência participa muito, ajudou demais. Então, a questão dos órgãos de proteção ao crédito, da inserção do nome do consumidor nos cadastros, a legitimidade do Ministério Público, né, para propor ação civil pública, que o Ministério Público, a tendência não tem legitimidade individual homogêneo, e a jurisprudência tem ampliado e reconhecido há muito tempo essa legitimidade, o que é fantástico, porque, na minha opinião, direito do consumidor nasceu casado com ação coletiva, né, os legitimados do 82, as ações coletivas, dentre eles, claro, o Ministério Público, porque acho que as demandas de consumo vão se resolver nas demandas coletivas, muito mais do que na pulverização de demandas, né? Eu sempre falo, né, para reclamar de um pacote de milho, pelo vício de quantidade, que veio com 50 gramas a menos, o consumidor, se não for aposentado, adorar conversar nas filas, não vai reclamar disso nunca, né? Mas o Ministério Público pode, numa ação coletiva, né, tratar em nível nacional essa questão. Bom, aí a jurisprudência, eu anotei até aqui algumas, o STJ tem 20, mais ou menos, mas em torno de 20 e poucas súmulas em matérias de defesa do consumidor. Súmulas importantíssimas, claro, não são súmulas vinculantes, mas são súmulas que norteiam, que encerram algumas discussões, né? Plano de saúde e instituição bancária, né? Porque, por incrível que pareça, foi necessário que o STJ dissesse repetidas vezes que o CDC se aplica às instituições financeiras, né? A gente entende isso, né? O contraponto, né? O setor bancário do lado de lá e o CDC do lado de cá. Então, foi necessário, ok. Mas tem uma súmula, então isso encerrou a discussão. Eu me lembro que em 98, 99, quando entravam aquelas ações bancárias de revisão de contrato bancário, sempre, preliminarmente, a defesa dos bancos era de que o CDC não se aplicava aos contratos bancários, né? E isso quase pegou. Aliás, pegou um pouco. Por quê? Porque não é incomum nós olharmos decisões jurisprudenciais julgando relações de consumo com o Código Civil. Lamentavelmente, não é incomum, né? E algumas universidades, embora seja uma bandeira, principalmente da professora Ada Pellegrini, mas que está na resolução 25, que trata da política nacional, né, de mediação e conciliação, o incentivo já nos bancos da faculdade de mediação e de uma disciplina do direito do consumidor como uma disciplina verdadeira, e nós temos algumas faculdades que tratam ainda o direito do consumidor como um adendo do direito civil, e até mesmo o Código Alemão, que tem um capítulo do direito do consumidor dentro do Código Civil Alemão. Não dá, né? Nós estamos muito além, claro, mas ainda nos deparamos com o pacta sunt servanda, né? Nós ainda nos deparamos com o ônus da prova de quem alega, que são questões julgadas de consumo, julgadas com base no Código Civil. Ainda temos, e é uma luta, há uma luta interna, inclusive, para a jurisprudência do Tribunal de Justiça, inclusive em São Paulo, para reconhecer aquelas verdadeiras maravilhas, instrumentos do Código de Defesa do Consumidor, em termos judiciais, que são absolutamente necessárias, tudo com viés de equilibrar uma relação que nasce, tem seu berço, vem lá do seu berço desequilibrada. Agora, tem várias questões, eu não consegui, óbvio que eu não poderia nesse painel, até em razão do curto tempo, trazer como a jurisprudência contribuiu e vem contribuindo em várias questões de direito do consumidor, reafirmando essa defesa, esse direito social, né? Não é público, não é privado, um direito social, de status constitucional, indiscutível, que está no rol dos direitos fundamentais e que não há como se discutir. Matéria de ordem pública, uma norma de ordem pública e interesse social, então não tem como se discutir isso. É uma questão indiscutível, mas nós temos algumas questões que ainda demandam alguma correção em termos jurisprudenciais. E
para fazer até o ponto, eu vou comentar aqui 2, 3 dessas questões que eu acho que a jurisprudência ou não vai se alinhar, acho que nesse sentido o direito do consumidor passou a largo, ou ela vai ter que se alinhar uma hora, né? Uma hora, porque eu acho que para ir ao encontro do sentido e da verdadeira defesa do consumidor, que não é o bicho-papão do fornecedor, mas o Código é de defesa do consumidor. Né? Não é o Código das relações de consumo também, que tem muita gente que fala, não, mas é um código, né, o direito empresarial e comercial. Mas não é um código que regula as relações de consumo, é um código de defesa do consumidor. Mas também não é uma defesa irrefletida, né? Não é ideológica, é uma defesa com base no desequilíbrio, na vulnerabilidade indiscutível. Mas aí a gente vai falar da súmula 381. Um dia a gente acorda e vê uma súmula, essa súmula já é antiga, né? Acho que 2011, 13, dizendo que o juiz não pode reconhecer de ofício nulidade de cláusula contratual dos contratos bancários. Porque nós sabemos que são nulas de pleno direito algumas cláusulas contratuais que estão lá no artigo 51 do CDC. São nulas de pleno direito, que quer dizer, independem de provocação. E aí, quando vinha aqueles contratos bancários enormes, aquelas revisionais, o juiz, ele tem o dever de analisar esse contrato, do início ao fim, e reconhecendo nulidade em alguma cláusula, independentemente de alegação das partes, ele declarar a nulidade. Não do contrato, né, pelo princípio da conservação dos contratos, não necessariamente, mas das cláusulas. E aí vem a súmula 381 e diz que não pode, o juiz não, em contrato bancário, o juiz não pode. E ninguém entendeu. Tudo bem que não é súmula vinculante, então a gente não corria o risco de sofrer uma reclamação, uma representação, se julgasse diferente da súmula, como julgamos, né? Mas essa súmula, ela foi sistematicamente sendo afastada pelo próprio STJ. E aí o professor Nery fala que toda vez que ele vai lá, em Brasília, ele fala, e aí, pessoal, e o cancelamento da súmula? Como é que tá, né? E aí é verdade, a gente precisa cancelar. Mas a súmula não foi cancelada. Tudo bem, isso é uma notícia ruim. Mas a notícia boa é que o próprio STJ não aplica mais a súmula no seu julgamento. Portanto, né, gente, o código prevaleceu, a lei prevaleceu. Porque por mais que o código seja principiológico, por mais que a jurisprudência, hoje nós temos uma valorização do sistema de precedentes muito grande pelo nosso Código de Processo Civil, nós estamos num sistema civil law, não tenho o que dizer, e é positivista. E ainda bem que o CDC prevaleceu, porque ele diz que são nulas de pleno direito cláusulas abusivas. E aí traz um rol exemplificativo no artigo 51. Então, esse foi um serviço, esse foi uma produção da jurisprudência do STJ, realmente, que nos deixou preocupados, e não está cancelada essa súmula, mas também está em aspas desuso. Sabe, né? Obrigada. Nós também temos um problema, a meu ver, na jurisprudência, que trata dos crimes contra o consumidor. No CDC, nós temos 12 tipos penais, porque o CDC ele é tão maravilhoso que um só código traz tutela civil, tutela administrativa e tutela penal, no único código, né? Então, temos as sanções civis, temos aqui um regime fantástico de responsabilidade civil do artigo 12 até o 25, com responsabilidade objetiva, com solidariedade, né? Toda a cadeia de fornecimento. Então, é um regime de responsabilidade absolutamente fantástico, não tem como discutir, porque adotou a teoria do risco, né? O risco da atividade, deixou de lado a responsabilidade por culpa, investigando negligência, imperícia, imprudência, e trouxe lá uma solidariedade. Olha, entre vocês, proíbe o direito, entre vocês se entendam fornecedores. Vocês são solidários. Quem o consumidor vai escolher para ajuizar a sua ação é um problema e uma faculdade do consumidor. E aí, antes de falar dos crimes do consumidor, e aí nós temos um problema, a meu ver, também na jurisprudência, então que me deixa assim um pouco entristecida, que é a questão da responsabilidade.
Um dia, eu escrevendo sobre responsabilidade civil, acidente aéreo, vamos lá. Um urubu entra na hélice do avião, provoca um acidente aéreo, e a primeira defesa, né, que vem do fornecedor é caso fortuito ou força maior. Ele vai falar a força maior. As pílulas, né, aquelas pílulas de farinha, aqui ninguém vai saber. Esse pessoal está tão jovem, eu preciso atualizar meus exemplos. Eu tô, só nós dois, nós três aqui, né, das pílulas da farinha. Vocês não sabem, né? Sabem? Mas tem muita gente jovem aqui. É melhor a gente falar vamos falar de exemplos recentes. Aí o Shrek lá da Balduco, né? Da Venda Casada. Mas é brincadeira. Houve um caso muito sério, né? Aqui no Brasil, de uma pílula de farinha anticonceptiva que era de farinha, e muitas mulheres engravidaram, acreditando estarem tomando pílulas anticoncepcionais, e na verdade eram pílulas de farinha. Ninguém sabe o que aconteceu, acho que era microvilar, né, o laboratório. Ele fala assim, só o pessoal de mais idade que tem condição de algum modo, não consegue cortar bem, não consegue confirmar aqui, porque eu sempre brinco com os alunos, eu começo a falar assim, oi gente, mas aí, exemplo, eu falo da Xuxa, nem a Xuxa mais eles lembram dos alunos. Aí eu falo, deixa eu falar aqui da Isabela Nardoni, quando eu vou dar aula de Direito Penal, aí eu brinco assim, sabe? Vocês não conhecem o Jacinto Figueira Júnior, homem de sapato branco? Eles jamais, né? Porque é muito antigo, então aí eles falaram, professora, se atualiza, né? Mas a verdade é que quando a gente vai falar em acidente de consumo, a jurisprudência, ela insiste um pouco, e acho que isso é uma coisa que eu tenho muita expectativa de mudar, ela insiste na exclusão de responsabilidade. Excludentes. Caso fortuito e força maior. Porque na teoria geral do direito civil, não existe nada que não possa ser, nenhuma responsabilidade que não possa ser excluída por um caso fortuito e força maior. Né? Decorre da teoria geral. Mas o direito do consumidor não. Né? Tanto é que quando a gente vai ler lá o 14, as excludentes, não está escrito culpa exclusiva e também não está escrito caso fortuito. Então, o acidente, me desculpe a empresa que teve o infortúnio de topar com um urubu pela frente. O risco da atividade é seu. A conta não vai ser passada para o consumidor. Porque caso fortuito e força maior, um raio que cai, né, força maior, não, essa conta não vai para o consumidor. Mas a jurisprudência ainda caminha pisando em ovos na questão. E aí, nós temos o exemplo claro que vem, que a gente deveria se valer dele, que é a talidomida, que vocês nunca vão saber também, né? Foi da década de 60. A talidomida, um medicamento que muitas mulheres tomaram, era para... Aí também não, isso eu estou ficando preocupado, estou achando que estou muito antiga mesmo nos meus exemplos. Mas a talidomida foi um medicamento que causou danos assim terríveis nas mulheres que tomaram o medicamento grávidas, muitas não sabiam que estavam grávidas e outras até sabiam. E aí as crianças nasceram com grandes deformidades físicas, com paralisia cerebral, muitas mulheres abortaram e se demorou para descobrir que era a talidomida, que era um medicamento para dor de estômago e que era absolutamente contraindicado para mulheres grávidas. E quem pagou aquela conta? O fabricante ou a consumidora? Quem vocês acham? Em 1960, foi a consumidora. Né? Ela pagou a conta daquilo. Por quê? Porque a fabricante disse que nós não tínhamos pesquisa, né, para saber, para conhecer os malefícios, né, ou a contraindicação. E hoje esse problema é seu, o risco é seu. Hoje o consumidor não pode pagar essa conta. E tem pago ainda por força da jurisprudência. Ainda tem pago. Por quê? Porque em muitos acordos eu leio culpa exclusiva, caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Aí um dia eu peguei, estava angustiada, até porque eu estava escrevendo sobre isso,
mestrado, e eu falei para o professor Nery, falei, professor, olha, é o seguinte, ele foi meu orientador, por isso que eu falo toda hora dele, porque ele foi meu orientador no mestrado, doutorado, e ele está sempre lá na Escola da Magistratura, e a gente está sempre discutindo essas questões de direito do consumidor. E ele é um dos redatores do anteprojeto. Então, nada melhor, né? Eu sempre brinco que com a defesa do consumidor, ele é tão fantástico, que a gente nem precisa consultar o espírito do legislador, porque o legislador está vivo, né? Todos estão vivos, com exceção da professora Ada, que lamentavelmente nos deixou há alguns anos. Tirando isso, todos os outros estão vivos. Então a gente não precisa nem invocar o espírito do legislador para saber o que ele queria dizer. A gente pode perguntar para ele mesmo. E eu perguntei, professor, nós temos várias questões dizendo que não se pode afastar excludente de responsabilidade, baseado no caso fortuito, na força maior, e a jurisprudência tem sido nesse sentido. E é uma construção de direito, não tenho dúvida, né? É uma aplicação do CDC da teoria da responsabilidade. Então, exclui ou não exclui? Eu estou muito equivocada? Ou os estudiosos que falam que eu jamais poderia excluir, tirar, né? Caso fortuito de força maior como excludente de responsabilidade, pela grande teoria, que também dialoga, né, com o Código de Defesa do Consumidor, que é o Código Civil, eu jamais poderia excluir. E aí o professor falou, Márcia, está escrito lá no rol das excludentes? Abre aí o código. Leia quais são as excludentes de responsabilidade. Aí eu li. Culpa exclusiva da vítima, fato do terceiro, ele não ter produzido, né? Não ter colocado no mercado. Ele falou, o que mais? Eu falei, só. Você leu o caso fortuito e força maior? Eu falei, não. Então, não exclui. Né? E a jurisprudência diz que exclui. Não toda a jurisprudência, mas boa parte. Então, a gente reza para que isso um dia se reverta. Mas, enquanto isso, estamos aí, estão sendo acolhidas defesas próprias das relações contratuais do direito civil. Né? E, por fim, uma outra preocupação em termos jurisprudenciais, né, embora eu disse que pelo número de poucos, né, uma amostragem rápida, a construção e a efetivação dos direitos do consumidor pela jurisprudência tem sido muito positiva. Dano moral, eu vejo no meu Tribunal de Justiça, eu digo, né, no meu tribunal que é aqui de São Paulo, a questão do dano moral, que sempre é meio um tabu, né, dano moral. E hoje eu vejo que nas questões de fraude bancária e dano moral, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido muito rigoroso, tem reconhecido os problemas, enormes problemas, transtornos de uma pessoa que tem problema bancário, né, o seu nome usado indevidamente, fraudes, clonagens, sem que o banco tenha tomado as cautelas que tem que tomar, que é a questão da análise de perfil do cliente. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido rigoroso no sentido de tanto fixar dano moral, o dano moral educativo, né? Claro, não se trata da teoria da americana, né? daqueles punitive damages, de indenizações milionárias, não se trata disso. Mas tem um viés muito educativo, né? Quando fala para o banco, não, porque o banco faz conta, né? E ele ser sistematicamente condenado a dano moral, ainda que a valores não tão expressivos, eu acho que é bastante educativo e a tendência ao longo do tempo, eles se alinharem. Então, fraude bancária, dano moral no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu acho que a jurisprudência daqui é fantástica. E, por fim, aí é uma espécie de tristeza, com relação aos crimes, né? Para encerrar aqui as anotações que eu separei para nós, os crimes contra o consumidor são um assunto meio triste no CDC, embora eu diga, né, que trouxe tutela penal, sem prejuízo de outros crimes, de outros diplomas, dos crimes do próprio Código Penal, que também podem ser crimes contra o consumidor, e da legislação especial. Mas, tratando de crimes contra o consumidor no Código de Defesa do Consumidor, no capítulo das infrações penais, que são 12 tipos penais, nós não temos nenhuma tradição, nós não temos números. Você tem crime contra o consumidor? Mas tinha. Na Barra Funda não é porque é reclusão, né? Seria nos fóruns regionais.
porque todos os crimes do CDC são apenados com detenção. Detenção são infrações de menor potencial ofensivo, tudo bem, não tinha problema nenhum, porque pensa para um fornecedor, para um comerciante, uma responsabilização criminal é grave. Ele vai falar, não, ele não vai ser preso, mas não, para ele ser preso, ele tem muito a perder. Né? Ele tem muito a perder. Nós estamos falando de fornecedor, de empresários, onde a responsabilização criminal traz sérias consequências, ainda que ele não vá preso, ainda que a gente esteja falando de infração de menor potencial ofensivo, pela quantidade das penas, né? Nenhuma pena do CDC passa de 2 anos, portanto, são infrações de menor potencial ofensivo. E aí, um dia eu fiz uma pesquisa no nosso banco de dados do Tribunal de São Paulo e não achei nada. Falei, mas não é possível, não tem crime? Nós temos delegacias do consumidor. Quantos aqui já se dirigiram a uma delegacia do consumidor? Eu tenho certeza que ninguém. Quantos na qualidade de consumidor? Quase ninguém. Eu não encontro, né, pessoas que usem. E aí, tínhamos uma questão que era, não do CDC, mas de uma lei de 90 também, que foi um ano muito frutífero para nós. O ECA é de 90, o CDC é de 90, a Lei contra as Relações de Consumo, Crimes Tributários é de 90. Então, que são, né, os direitos de terceira, quarta e quinta geração, os direitos, a onda geracional da nossa Constituição. E aí foi um momento de muita produção e confirmação da cidadania, né, a meu ver. E uma dessas leis, que é a 8.078/90, ela traz crimes contra as relações de consumo no rol do artigo 7º dela, vários deles, mas tinha um que nos atormentava, que era a questão de produto com validade vencida impróprio para o consumo. Bom, até o CDC nós podíamos comer salsicha fabricada há 3, 4 anos, né? Porque validade veio com o CDC. A gente pensa em comer salsicha hoje, né, vencida na geladeira há 3 meses, sei lá, né? Mas era assim, né? E aí, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, e a gente fala produto impróprio para o consumo, nós pensamos em produto validade vencida. E aí, a vigilância sanitária, né, os próprios... nós temos no nosso... Dr. Ursati, nós temos lá na nossa Escola da Magistratura uma pós-graduação em Direito Consumidor, lá do Censo. E lá o PROCON, ele faz toda a diferença. Então, a gente sempre fala, cadê os alunos do PROCON? Porque o pessoal do PROCON vai estudar, mas eles acabam enriquecendo demais a nossa pós-graduação, levando os exemplos e levando as principais questões. Então, incentive lá o pessoal a estudar com a gente. Agora, em 2026, vai abrir uma nova pós, porque o PROCON, ele é fundamental para a nossa pós, para o enriquecimento, para a casuística mesmo. E aí, começaram a pegar as questões, os produtos com validade vencida, é crime contra o consumidor. É crime contra o consumidor. E vocês imaginam, e até hoje nós temos esse problema, né? É muito comum a gente comprar produto, não vou nem falar com validade próxima, que deveriam também, poucos informam. Mas nós temos esse problema de produto com validade vencida. E é crime contra o consumidor, de acordo com o artigo 7º da Lei 8.070... Puxa, olha só. Cadê? É 8137. É 8137/90. Porque também tem a Lei dos Crimes hediondos de 90. Então, vocês já viram que eu... Tá. E aí, os crimes contra o consumidor, a jurisprudência veio... a doutrina veio e disse o seguinte: produto com validade vencida é crime formal. O que é crime formal? É um crime que independe de resultado. Então, trocando em miúdo, significa: você não precisa comer a salsicha e ficar doente, né? Basta que ele tenha potencial de dano ao consumidor. Isso é crime formal. Eu não preciso do resultado. E aí todo mundo fica muito preocupado em deixar produtos com validade vencida nas prateleiras.
a jurisprudência do STF, porque foi um recurso extraordinário, a jurisprudência do STF, ela mudou o entendimento e disse que é crime material e, portanto, acabaram com o crime do artigo 7º da Lei de Produtos de Validade. Então, agora, se não tiver um laudo e também médico dizendo que se você tivesse comido, você teria morrido ou você morreu, não é crime. O que é muito triste para nós, porque o direito do consumidor, ele é preventivo, né? A teoria da responsabilidade, ele não se interessa por indenização, reparação. Nós queremos prevenção, sobretudo em acidentes de consumo, mas também na teoria dos vícios. Quem de nós quer comprar um produto e buscar uma indenização porque ele tinha visto? Não, a gente quer ser feliz na nossa aquisição, né? A gente quer ser, o consumidor quer ser feliz, ele não quer ficar brigando, ele não quer ir pro PROCON, ele não quer ir pro JEC, ele quer ser feliz. Então, nós temos que trabalhar com prevenção, não reparação. A tônica, é claro. Agora, uma vez verificado o acidente de consumo, aí não tem jeito, a gente vai para a teoria da reparação, que ela é maravilhosa também no CDC. Eu teria outros exemplos para trazer no meu roteiro, mas o tempo é curto. Estou à disposição de vocês. De novo, agradeço o convite, né, esse debate. Obrigada a todos. Muito obrigada, Márcia. Realmente a gente gostaria de levar o debate aqui o dia todo, mas vou passar já diretamente para o Dr. Denilson, agradecendo novamente. Dr. Denilson, pode ficar à vontade no seu tempo. Eu estava conversando com o Dr. Denilson nos preparativos, aí precisa, mas para essa pergunta precisa de mais 20 minutos. Fique à vontade, Dr. Denilson. Eu terei 40, ótimo. Bom dia a todas e todos, muito obrigado pelo convite, agradecer ao IBRAC, a pessoa do Dr. Renê, doutora Fabíola, doutora Roberta, enfim, todos os amigos aqui do IBRAC, cumprimentar o Orsato, os demais amigos do PROCON também aqui presentes, as senhoras e os senhores aqui. Eu prometo que eu vou ficar sentadinho, mas eu vou levantar um minutinho só para fazer um experimento aqui. Eu vou escolher aleatoriamente a doutora, que eu não vou chamá-la pelo nome, em respeito à lei de proteção de dados, porque estou vendo que tem uma câmera, então eu não vou expor o nome da doutora aqui. Está tudo bem? Até agora, tudo agora foi tudo bem? O seu dia foi bem? Foi bem? Poderia nos contar um pouco do dia, como foi? Sem dar detalhes, mas sim, acordou hoje? Não passou a noite branca? Acordou? Acordou como? Celular, tem aquele despertador, aquele relógio ainda de corda, sabe? Olha os exemplos. O despertador? Mas foi o celular ou tem despertador? Celular também. Tomou café? Mas tomou aqui, comeu, está bem, está se sentindo bem, veio aqui caminhando, transporte público, particular, feito assim. E o carro está tudo bem? Tá. Já teve a oportunidade de agradecer o Dr. Nelson Neri e todos os demais que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor, porque o seu dia está tudo bem até agora? Olha que maravilha, né? Que nós temos um código que contribui para o nosso bem-estar, né? E quantos de nós aqui não tivemos o dia, pelo menos até agora, tudo bem, o celular funcionou, despertou no horário certinho, o café não fez mal, tomou, está se sentindo bem, então significa que o produto está adequado, veio com o seu carro, o carro tem inúmeras peças, todas elas funcionaram de maneira adequada para que pudesse chegar aqui. E olha só, isso tudo é uma decorrência da aplicação, né, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento das empresas com relação à seriedade e à importância de respeitarmos essa lei tão importante, como a doutora Márcia já nos apontou, e que agora chega aí aos seus 35 anos. Já imaginaram se nós não tivéssemos o Código de Defesa do Consumidor, nos tempos atuais especialmente, né, lidar com problemas complexos como compras online, as bets, as instituições financeiras, sem o Código de Defesa do Consumidor, aplicando o Código Civil, nós temos que demonstrar culpa, pensar em culpa subjetiva, para alcançar os nossos direitos. Eu, assim, imaginaria que seria um caos e talvez a nossa rotina, como o da doutora, que eu não vou revelar o nome, que a doutora, o dia dela está sendo bom,
Se não fosse a importância do Código de Defesa do Consumidor, o quanto, né, nós talvez estivéssemos aí sofrendo com produtos inadequados, serviços inadequados. Tem um filósofo francês, Henri Bergson, que ele tem uma obra que chama O Riso, e ele faz uma relação desse... ele diz que o riso, ele é uma manifestação de um grupo. Quem pertence a esse grupo compreende o motivo da sua expressão, né? Até ele menciona uma passagem em que uma pessoa, o pastor, fazia fazia sua manifestação, uma sua prece, enfim, numa determinada paróquia, e todos ali choravam, exceto uma pessoa que estava lá no canto, quietinho, no dele, até que alguém chega assim: mas você não está chorando, por quê? E ele respondeu: porque eu não sou dessa paróquia. Só nós que trabalhamos com as relações de consumo sabemos a importância que esse código tem para nossas vidas. Nós que fazemos parte desse grupo, que trabalhamos com o direito do consumidor no nosso dia a dia, sabemos e compreendemos a importância do trabalho do professor Nelson Neri, que é do Ministério Público, né, foi do Ministério Público. Aliás, no Código de Defesa do Consumidor, no projeto, né, os juristas, nós temos pelo menos ali 4 membros do Ministério Público, e eu já começo trazendo aí para a questão do Programa Nacional de Relações de Consumo, a participação do Ministério Público desde a elaboração do próprio Código, que temos ali a presença do Nelson Neri, o Daniel Fink, o Filomeno, e o ministro, hoje ministro Herman Benjamin, que ele era do Ministério Público à época. Além, claro, da professora Ada, da professora Cláudia, o professor Pfeiffer, enfim, estou esquecendo mais, o Denari, enfim. Então, essa obra de enorme importância, ela se junta a um outro estatuto legal que neste ano completa 40 anos, que é a Lei de Ação Civil Pública, a 7347, de 1985, que também teve a participação na elaboração do projeto de membros do Ministério Público, o Antônio Augusto, o Nelson Neri também participou do projeto da Lei de Ação Civil Pública, enfim. E aí nós temos 2 estatutos que se juntam ao Código de Processo Civil e formam o sistema do processo civil coletivo, o microsistema do processo civil coletivo, um instrumento que se aplica não apenas às relações de consumo, mas a todos os interesses sociais, a todos os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Também agora, em 2005, nós temos um outro instrumento muito importante, completando 40 anos, que é a Resolução 39.248 da ONU, que trouxe as diretrizes da ONU para a proteção dos consumidores. Ela é de abril de 1975 e a ONU orientou aí seus países a incrementarem a proteção dos consumidores, a trazerem políticas públicas voltadas à proteção dos consumidores. E o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, eu estou apontando aqui, está lá, né? Só para saber do nome o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, junto com o artigo 5º também, né, quando ele estabelece a Política Nacional das Relações de Consumo, na verdade, ele é uma exteriorização ou a concretização de um instrumento internacional, de um organismo internacional no Brasil que faz parte desse organismo institucional. Daí a sua importância, né? Esse artigo 4º que ele traz aí as diretrizes, ele traz aí as balizas hermenêuticas, interpretativas de todo o Código de Defesa do Consumidor, mas também das demais leis que trabalham com as relações consumeristas. A doutora Márcia muito bem apontou que o nosso código, ele é um código de defesa do consumidor.
No Código de Defesa do Consumidor tem ali a previsão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que ontem e hoje, né, as universidades está sendo realizada a reunião do sistema lá em Brasília para a elaboração, o ajuste do sistema para trabalhos conjuntos nos próximos meses. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Sistema Nacional é de Proteção do Consumidor, a Secretaria é a Secretaria Nacional do Consumidor. Mas repararam que no artigo 4º, a política nacional é das relações de consumo e não a política nacional de defesa do consumidor? E por quê? Porque justamente no artigo 4º vem ali pelo menos um dos princípios, né, muito importante para a sociedade, que é justamente a harmonia ou harmonização dos interesses das partes envolvidas nas relações de consumo. E aí não só a defesa do consumidor, mas também a preocupação com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento econômico. Não estou aqui a dizer que liberdade econômica, que livre concorrência são mais relevantes do que a proteção do consumidor, mas é necessário que exista uma compatibilização desses interesses para que a sociedade possa ser atendida de forma adequada. Vou trazer um exemplo, vou tentar não trazer um exemplo muito antigo, mas envolve sim um fato, um serviço de algum tempo. Quando nós usávamos o telefone tradicional, e até mesmo a internet, quando começou por esse telefone, ela usava um par de fios metálicos, né? Não sei se tiveram oportunidade de ver, né? Ainda temos várias residências que têm o fio, o par de cobre, né? Aquele parzinho metálico que leva a essa transmissão do telefone, da internet, enfim. Mas atualmente, já, né, de algum tempo, as empresas de telecomunicações vêm substituindo esse par metálico pela fibra ótica, né? Então, em algumas residências, não tem mais lá o par metálico propriamente dito, embora até um determinado ponto venha com fibra ótica e depois do roteador, enfim, né, vem ali depois um outro tipo de ligação. Algumas pessoas reclamaram à promotoria dizendo o seguinte: eu quero o meu telefone com par metálico, porque eu contratei assim e eu quero assim e ponto. E aí até argumentam dizendo o seguinte: olha, e se faltar energia? A fibra ótica não vai funcionar, que eu vou precisar daquele roteador de energia. Como é que eu vou ligar para a companhia, para a concessionária de energia elétrica, sem ter o telefone fixo? Porque o telefone par metálico não precisa da energia, né? Como que eu vou ligar para a companhia para reclamar que eu não tenho energia, se o próprio telefone não vai estar funcionando, porque eu preciso estar com ele ligado, o roteador, enfim, lá, para funcionar a fibra ótica? Mas olha, de um outro lado, nós temos não só o desenvolvimento de uma nova tecnologia por parte dessas empresas de telecomunicações, e temos alguns consumidores que eles querem uma internet estável, uma internet de grande capacidade de transmissão e que ela seja estável. Nós temos aí, então, interesses de alguns consumidores que querem o modelo antigo, porque gostam daquele sistema, e temos aí outros consumidores e as próprias empresas trazendo uma tecnologia nova que poderá assegurar um serviço talvez melhor. E aí, nesse momento, nós não temos como manter ou impedir o desenvolvimento tecnológico. Por isso, se numa situação dessa nós atuássemos de uma forma extremamente radical, dizendo o seguinte: olha, o consumidor contratou aquele telefone de par metálico e é esse que ela vai ter que ter recebido na sua casa, nós impediríamos que outros consumidores e que as empresas colocassem um serviço talvez de melhor qualidade, um serviço mais estável. Então, o artigo 4º, ele vem trazer essa compatibilização dos interesses
daí a sua importância e daí porque ele não é uma política nacional de defesa do consumidor, e sim uma política nacional das relações de consumo. Eu trouxe meu... Não, roteiro. Tem um roteiro aqui para não esquecer de alguns pontos importantes, e alguns que a doutora já falou, eu já até risquei aqui. Então, falando desses interesses em conflito, né, e que o artigo 4º ele traz a nossa vida e procura ajustar essas relações, nós não podemos esquecer que o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, quando ele traz a proteção do consumidor, ele traz mais do que um direito para os consumidores. Ele traz, sim, um direito, um princípio fundamental, constitucional, de proteção ao consumidor. Mas quando o legislador constituinte ali o fez, dizendo que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, e usou promoverá na forma imperativa do verbo, ele trouxe um dever para o Estado de proteger esses consumidores. E vejam que esse artigo 5º está justamente dentro do capítulo que trata dos direitos e dos deveres fundamentais. Então, além de ser um direito do consumidor, é um dever do Estado atuar para que esses direitos dos consumidores sejam assegurados. Fica aí a sugestão de leitura de artigos como o do professor Fernando Rodrigues Martins, que é do Ministério Público de Minas Gerais, do Adalberto Pascoaloto, que é do Ministério Público do Rio Grande do Sul, enfim, outros aí que já escreveram a respeito do dever fundamental de proteção dos consumidores. E, nesse sentido, o Ministério Público, como uma instituição essencial à administração da justiça e que tem por finalidade defender o regime democrático e assegurar os interesses coletivos, os interesses sociais, ele não pode se afastar dessa obrigação de proteger os consumidores. Claro que levando, sim, em consideração a política nacional de relações de consumo, mas tendo como norte essa imposição colocada no artigo 5º ao Estado, e o Ministério Público, como braço do Estado, tem essa obrigação de auxiliar na promoção da defesa do consumidor. E o Ministério Público, ele não é um Ministério Público que só se vale das portas do Judiciário para alcançar essa proteção aos consumidores. Aliás, em 2016, nós tivemos um evento no âmbito dos Ministérios Públicos de todo o país, e desse evento resultou um documento chamado Carta de Brasília. Tem uma outra Carta de Brasília que trata de uma questão criminal que não é propriamente essa que eu estou me referindo, mas eu estou me referindo a um documento dos Ministérios Públicos de 2016, em que essa Carta de Brasília trouxe uma orientação aos promotores e promotoras para que atuassem de forma resolutiva, de forma proativa, e não de uma maneira demandista. Então, nós temos um modelo de Ministério Público que se vale do Judiciário para assegurar os direitos dos consumidores, mas nós temos também um Ministério Público que procura a pacificação social, que ele resolve os problemas sociais sem precisar socorrer do Judiciário, que já está abarrotado de tantas demandas, né, que lá chegam, e por vezes algumas dessas demandas não são resolvidas no prazo que às vezes os consumidores precisam. Por isso, nós nos valemos de outros instrumentos que podem contribuir, sim, para o atendimento das necessidades dos consumidores, tal como previsto no caput do artigo 4º. Se nós observarmos o número de reclamações, nós chamamos de notícia de fato quando chega no Ministério Público, né? Alguns chamam de representações. Se nós observarmos o número de notícias de fato que aportam à Promotoria de Justiça, o número de ações é praticamente insignificante, porque
Entre chegar à notícia de fato e o ajuizamento de uma ação, nós praticamos diversos atos que eles, por vezes, resolvem essas demandas dos consumidores. Claro que parte do que chega ao Ministério Público, ele já sofre um filtro, porque ou a ilegalidade não existe, a gente já às vezes observa isso de plano, ou porque às vezes nós notamos que aquele fato que o consumidor traz ao Ministério Público, ele não se compraz, ele não se coaduna com a atribuição constitucional do Ministério Público voltada aos interesses da sociedade. Então, por vezes, aquela notícia de fato que chega ao Ministério Público, ela tem um cunho meramente individual. É a pessoa que comprou o seu celular e ele tem um defeito, e ele tem o direito a ter o seu celular resolvido, mas não através do Ministério Público, porque talvez seja só aquele celular que teve o problema. Mas se o celular tem um problema de uma série de produção, ou mesmo de todo a sua fabricação, aí sim importa ao Ministério Público. Vamos trazer um exemplo atual. O fornecimento, deixa eu colocar assim para não ficar exibindo marca, né? O fornecimento do cabo e do carregador para alimentação do celular, não é? Uma outra, a obsolescência programada, que uma companhia, uma fabricante de celular foi acusada de intencionalmente acabar com a vida útil do celular para incrementar suas vendas, né? Então, esses sim são interesses que o Ministério Público pode e deve adotar providências. Mas quando nós instauramos um procedimento, um deles é o inquérito civil, nós conversamos com as empresas. E, não raras vezes, nós conseguimos mostrar para as empresas que há uma irregularidade ou algo a ser solucionado, e as empresas, de boa fé, resolvem esses problemas sem precisar de qualquer documento, sem precisar de ajuizar ação, ou mesmo de celebrar o acordo que nós chamamos, né, de termo de ajustamento de conduta, tal como previsto na Lei de Ação Civil Pública. Um exemplo também a respeito. Nós conseguimos, agora há poucos meses, alterar os termos de uso de uma plataforma de entrega de mercadorias, e essa empresa fez essa alteração somente em razão do diálogo que houve no âmbito da Promotoria de Justiça. Nós não precisamos ajuizar a ação, nós não precisamos nem fazer termo de ajustamento. A plataforma, por si, solucionou aquele problema e nós, por óbvio, arquivamos o procedimento, uma vez que o interesse da sociedade foi atendido. Outras vezes, nós chegamos a alguns acordos. E aí nós celebramos esse documento que se chama Termo de Ajustamento de Conduta. Um exemplo de termos de ajustamento de conduta. Cartões de crédito que eram fornecidos sem a solicitação do consumidor. E além disso, alguns serviços que eram embutidos nesse cartão de crédito, como seguros, clubes de benefício, sem solicitação do consumidor. Ouvindo ex-funcionários dessa empresa, eles nos relataram, de fato, nós tínhamos ali não apenas um cumprimento de metas, o que é comum dentro das empresas, mas uma imposição de alcançar determinados, ou de embutir determinados serviços no cartão de crédito. E essas pessoas, esses ex-funcionários, eles só recebiam a comissão depois de um tempo. Isso é comum em algumas empresas também, porque justamente para evitar esse tipo de conduta, né, se o consumidor desiste daquele serviço contratado, ele por vezes não recebe a sua comissão naquele produto que ele conseguiu vender. Então, algumas empresas colocam um prazo para pagar essa comissão. E o que acontecia com esses funcionários? Quando o consumidor chegava e falou o seguinte: olha, aqui a minha fatura
está constando um produto que eu não contratei. Ah, pode deixar que eu vou tirar, um pouquinho, tá? E não tirava. Isso era uma prática que os gerentes dessa empresa colocavam e obrigavam, né, os seus colaboradores a colocarem, inserirem nos contratos com os consumidores, sem a solicitação do consumidor e sem a anuência do consumidor. E havia todo esse engodo para que o consumidor fosse lesado, os colaboradores recebessem suas comissões e a empresa ali aumentasse seus lucros. Com o termo de ajustamento, resolvemos isso, mudamos a prática da empresa, a empresa agora está adotando outra postura, de maneira a orientar melhor, não só os consumidores, mas também os seus colaboradores. E aí, em algumas situações, e eu vou dizer raras situações, nós ajuizamos sim as ações para que os direitos dos consumidores eles sejam alcançados. Isso então contribui, essa postura do Ministério Público resolutivo e não demandista, ela contribui para a concretização dos princípios e diretrizes inseridos no artigo 4º e também no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Aqui o Orsat presente, né? Eu vou aproveitar para fazer uma publicidade do Ministério Público, né? Não só nós contribuímos com essas demandas, mas nós também, por vezes, conseguimos incrementar os nossos órgãos parceiros, como é o caso do PROCON, né? Nós tivemos uma investigação que foi necessário o ajustamento da ação e, ao final, uma determinada empresa foi obrigada a ressarcir os consumidores e isso resultou no pagamento de alguns milhões que, pela Lei de Ação Civil Pública, deveria ir para um fundo estadual. No entanto, há uma resolução, tanto do CNMP quanto do CNJ, a resolução número 10, que permite que o Ministério Público e também outros colegitimados possam destinar recursos para órgãos públicos, para bons projetos dos órgãos públicos e também para entidades privadas, que esses recursos revertam para a sociedade. E, nesse caso, nós destinamos, né, para a Fundação PROCON alguns veículos, algumas vans, né, que vão agora isso, a partir de janeiro, né, Isso. Então, dentre esses veículos, são 12 vans que elas serão equipadas para fazer um trabalho de atendimento aos consumidores em locais mais distantes, inclusive no interior do estado, que o PROCON tem 8 regionais, uma van para cada uma dessas regionais e mais 4 vans aqui para a cidade de São Paulo. Destinamos recursos para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para ajudar na recuperação do estado de calamidade que eles enfrentaram em 2004, né, na cheia de maio de 2024. Veículos para a Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo, 48 veículos para a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. Acabamos de fazer um acordo com um determinado estabelecimento que reverterá em recursos para um projeto que se chama Transplantar. É um projeto da Secretaria de Saúde Estadual, que faz a captação de órgãos e tecidos para transplantes. Essa captação precisa ser rápida, o órgão não pode ficar muito tempo ali esperando para chegar ao paciente. Então, a Secretaria tem um projeto que utiliza aeronaves particulares, esses jatos mais rápidos, e nós destinamos recursos para esse projeto que, semana passada, foi premiada no Inovare, na categoria de Justiça e Cidadania, levou a primeira colocação nessa categoria do Inovare. E nesse projeto, então, nós estamos destinando recursos para incrementar, para aumentar
a captação de órgãos e aumentar o transplante de órgãos. Então, é uma atividade que o Ministério Público faz e que reverte, sim, à sociedade, e não apenas aos consumidores, mas à sociedade como um todo, nesses projetos que eu mencionei. Vou encaminhando aí para o final para não estender muito. Dentro da Política Nacional das Relações de Consumo, né, temos ali diversos princípios e objetivos em princípios, embora nem todos os elencados ali como princípios sejam propriamente princípios, sejam mais objetivos que acertadamente princípios, mas enfim, há uma atuação que o Ministério Público pode fazer e que auxilia muito, que é a instalação, a instituição dos Conselhos Municipais de Defesa do Consumidor. Não é um órgão obrigatório, como é o Conselho Municipal da Criança, do Idoso, mas é um órgão extremamente importante para a instituição de políticas públicas na defesa do consumidor. Aliás, o professor Denis Verbicário, ele tem um artigo que ele trata da política nacional e ele coloca a participação social como extremamente importante para o fortalecimento do artigo 4º. E ele coloca ali uma atuação tripartite: Estado, a sociedade civil e o mercado. Claro que com uma intermediação, uma negociação qualificada do ente público. Mas é importante que exista essa participação da sociedade civil em todos os seus aspectos, como uma concretização do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes eleitos ou mesmo diretamente. E é isso que nós precisamos fazer, é a sociedade participar, sim, dessa construção das políticas públicas, especialmente das políticas públicas voltadas à defesa dos consumidores. Para finalizar, o Ministério Público tem, assim, alguns temas que nos são muito caros. E eu acho que, talvez de um passado muito recente, mas que vai nos atingir daqui para frente, são as situações do consumo sustentável, que está diretamente relacionado com a situação das crises climáticas e a situação da hipervulnerabilidade. Começando pelo consumo sustentável. Essa nossa sociedade de consumo, como diz Lipovetsky, né, de hiperconsumo, incentivada pelo marketing para consumir, e às vezes nem sempre aquilo que a gente realmente necessita, mas o que alguém ou algum mecanismo de marketing nos impulsiona à compra. E esse impulsionamento, ele é para nos trazer, no fundo, felicidade, né? As empresas normalmente nos vendem felicidade, mas o Lipovetsky trabalha aí com a questão de uma sociedade que é carregada de ansiedade, carregada de depressão, carregada de falta de amor próprio, né? E vejam, essa sociedade que precisa, ou que é impulsionada a comprar felicidade, ela o faz porque não está satisfeita. O que impulsiona o mercado é o consumidor insatisfeito. Veja, se eu tenho um celular, vou virar de novo, se eu tenho um celular que não é o último modelo, mas ele me atende, por que é que eu vou substituí-lo? Então, me trouxe até aqui, funcionou, me acordou de manhã, funcionou como despertador, ele funciona como armazenamento de dados, como telefone não muito, mas com as outras utilidades ele me atende. Por que é que eu vou comprar um modelo novo? Porque eu preciso pertencer àquele grupo que justamente fomenta essa necessidade de ter o último modelo, de ter aquilo que
vai trazer felicidade e não necessariamente é um produto necessário. Então, olha o paradoxo, né, que traz aí o livro Lipovetsky, né? O que move a sociedade, o que move o mercado é justamente um consumidor insatisfeito, que busca a felicidade. E isso tem um problema, ou acarreta alguns problemas. O primeiro é que essa relação de compra, essa relação para atingir essa felicidade, ela normalmente exige a contraprestação financeira por parte do consumidor, ou seja, o consumidor tem que pagar. E nós vivemos num país que 1/3 está abaixo da linha da pobreza ou da extrema pobreza, mesmo com os indicadores divulgados agora nos últimos dias de melhora nessa situação aqui no país. Então nós temos um país que não consegue atingir essa felicidade porque justamente não tem dinheiro. E eu ouso dizer aqui que as pessoas pobres ou as pessoas em situação de pobreza, elas vivenciam uma situação de hipervulnerabilidade. Né? Todo consumidor ele é vulnerável por uma determinação legal, uma determinação ob legis, né? Está lá no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que decorre do artigo 5º, inciso 32. E a essa vulnerabilidade são acrescidas, ou podem ser acrescidas, outros aspectos subjetivos que agravam essa vulnerabilidade. É a hipervulnerabilidade que o ministro Herman muito bem trouxe em seus acordos no STJ. O professor Bruno Mirage prefere a expressão vulnerabilidade agravada, expressão que foi introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela primeira vez com a Lei de Superendividamento, com a 14.181, que até então nós não tínhamos expressamente a hipervulnerabilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor. E por falar em hipervulnerabilidade, fica aqui a sugestão de leitura do artigo da doutora Fabiola sobre acessibilidade nas relações de consumo, né, em que ela aborda a hipervulnerabilidade das pessoas com deficiência, porque o consumidor, a pessoa com deficiência consumidora, ela tem a fragilidade de ser consumidora e que é agravada pela situação de pessoa com deficiência. Se nós colocarmos que essa pessoa com deficiência ainda é uma pessoa pobre, nós temos ainda 3 vulnerabilidades. E o outro ponto que esse consumo traz é o uso dos recursos naturais. Que quanto mais nós consumimos, mais nós agravamos a situação da finitude dos recursos naturais. E aí aqui eu olho para a doutora Thais, que escreveu um artigo também, né, sobre ESG, falando sobre o consumo sustentável. Né, tá também na revista do IBRAC, não é isso? Então nós precisamos mudar essa nossa cultura do consumir por consumir. Nós precisamos mudar essa cultura de simplesmente consumir para estar na onda, né? Como alguns dizem, né? É o fears of missing out, né? É o medo de estar fora, de não pertencer àquele grupo, simplesmente porque não tem o produto que aquele grupo cultua, que aquele grupo favorece. E isso daí está relacionado também com crises climáticas, que a gente poderia aí trazer aqui Daniel Faber, da Universidade de Berkeley, ou mesmo Delton Carvalho, do Rio Grande do Sul, que desenvolve o tema das crises climáticas, que não é propriamente uma situação de um evento apenas natureza, há sim uma participação humana nisso, e o consumo leva a isso. Eu vou parar aqui para não estender mais, senão eu vou falar sobre crise climática e eu acho que eu vou sair um pouquinho do tema. Mas eu não poderia te falar sobre esse tema nós precisamos falar sobre consumo sustentável, sobre crise climática e sobre a situação das pessoas em situação de hipervulnerabilidade. As pessoas com deficiência, as pessoas pobres, as crianças, as pessoas idosas que têm
uma situação que agrava a sua situação de vulnerabilidade e leva à hipervulnerabilidade. E o que tem isso de mais? Eu sei que ele é vulnerável. Isso traz uma responsabilidade maior para o Estado, um dever de proteção maior para o Estado, como escreveu o professor Adalberto Pascoaloto sobre essa questão, e traz para as empresas um dever jurídico maior de cuidado. Quanto maior a vulnerabilidade do consumidor, maior deve ser o dever de proteção das empresas. Principalmente as empresas que sabem qual é o consumidor que está do outro lado. Sabem que do outro lado tem um consumidor que ele não é só vulnerável, ele é hipervulnerável. E o que a empresa faz por isso? Para resolver essa questão? Por vezes nada. Então é essa responsabilidade que as empresas precisam ter para que nós possamos ter, dentro do sistema, dentro do Programa Nacional das Construções de Consumo, não só um programa, mas um sistema de proteção, um sistema de promoção da dignidade da pessoa humana e de fortalecimento dessa cultura de paz e de responsabilidade de todos. Eu paro por aqui, para não me estender, e deixo para falar sobre esses temas numa outra oportunidade. Só vou pedir para a gente tirar uma foto aqui coletiva. Agradeço imensamente, doutor Denilson, doutora Márcia. Infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para as perguntas pelo horário de... Você quer fazer uma pergunta? Você fez assim, eu falei... Quer fazer? Você está autorizado, né? Quem sou eu para indeferir essa pergunta? Então, agradeço imensamente. É uma pena, realmente, que a gente não vai conseguir. Tenho certeza que foi palpitante, que todos, né, que estão aqui desejam tirar mais proveito desse momento tão importante, mas agradeço e esperamos contar com vocês nos próximos eventos. Então, tirar só uma foto e aí a gente já faz o encerramento. Só queria então fazer um encerramento, a gente chega ao final do nosso encontro. Quero agradecer aos nossos convidados pela generosidade, né, de aceitarem o convite nesse final de ano, pela abertura ao diálogo e pela clareza com que compartilharam essas visões essenciais da Política Nacional das Relações de Consumo. Permitam-me também fazer um agradecimento pessoal. Depois de 4 anos na diretoria do Comitê de Relações de Consumo, DEBRAC, encerro hoje meu ciclo. Hoje não, sexta, porque a gente ainda tem podcast com o Dr. Paulo, mas encerro meu ciclo. Foi um período de construção intensa, de projetos, debates e de um aprendizado institucional que levarei para sempre. Agradeço todos os amigos, todos os membros do comitê, agradeço o apoio, agradeço também as críticas, pois isso que nos faz evoluir. E, embora eu deixe a diretoria, não deixo a casa. Continuarei contribuindo ativamente no Conselho e me coloco desde já inteiramente à disposição de todos, colegas, instituições, órgãos reguladores, pesquisadores e alunos. O IBRAC segue sendo o espaço no qual sempre estarei presente. Quero deixar registrado meu carinho e meu desejo de muito sucesso para a Roberta, que assume a diretoria a partir de janeiro de 26, e para todos os novos coordenadores que assumem essa missão. Tenho absoluta convicção de que o comitê seguirá crescendo, inovando e fortalecendo sua atuação no cenário nacional. Muito obrigada, Thaís, por ter me indicado. Por ter me indicado há 4 anos, por ter confiado, por ter apostado, embora eu tenha falado, não dá, muita coisa. Então, muito obrigada por todo o apoio. E seguimos juntos na construção dos próximos anos do Código de Defesa do Consumidor. Obrigada. Bom, brevemente, sei que é hora de partir, mas brevemente gostaria de, em nome do comitê, então, primeiro pessoalmente agradecer, Fabíola, pela parceria, pela confiança, pela gentileza de sempre, e por toda a competência, pelo exercício aqui desse período, desses 4 anos no IBRAC. E agradeço pessoalmente, e certamente agradeço em nome do comitê, em nome de todos os membros, né? Nós temos reuniões mensais, nós temos muitos projetos bacanas, muitos coordenadores também. Queria aproveitar e sou coordenadora de eventos nesse ano, queria agradecer os demais coordenadores também, membros, enfim. Então, te agradeço por todo o teu trabalho, toda a tua dedicação,
em nome de todos, né? E faço isso também em nome, acho que, de muitos que estão aqui, que comparecem nos eventos, as autoridades, os parceiros todos, porque foi um trabalho realmente incrível. E com certeza nós vamos seguir contando contigo. Isso vai ser fundamental para que a gente tenha uma transição. Já estamos tendo uma transição muito boa e para que a gente continue com toda essa qualidade do nosso comitê. E ficam todos aqui convidados a seguir e ficamos sempre abertos a sugestões para o próximo período aí que vem pela frente. Obrigada e parabéns.